Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Fonseca, sou coordenador da área de RH na Movile, lidero a frente de atração de talentos e hoje estou gravando esse vídeo, essa palestra, para contar um pouco para vocês sobre como nós criamos um programa para atração e aceleração de jovens talentos que conseguiu reforçar nossa marca empregadora, trazer pessoas incríveis e muito diversas para o nosso ecossistema. Dando um passo para trás e explicando o que é a Movile é uma empresa que encontra, cria e acelera outras empresas de tecnologia para contribuir com o crescimento e com a velocidade desses negócios, para que a gente chegue no nosso sonho de impactar e melhorar a vida de 1 milhão de pessoas. E hoje faz parte do grupo iFood, Zup, MobilePay, PlayKids, Wave, Simpla e Mensaheiros Urbanos. E aí, dando um outro passo para trás, o que é o Mobile Dream? Né? Vocês estão vendo ali um nome bem grande. O Mobile Dream é um programa de jovens talentos que a gente criou lá em 2015, naquele momento só como um programa de estágio. E ao longo do ano a gente foi evoluindo, até que ele se torna o que eu vou apresentar hoje, que é o guarda-chuva de atração e contratação de pessoas em início de carreira para todas as empresas do nosso ecossistema. Mas antes de entrar no que é o Mobile Dream em si, eu queria explicar o porquê que a gente acha que esse programa é tão importante. Né? Quando a gente começou lá em 2019 a desenhar a estratégia de marca empregadora, a gente definiu que teria um pilar de jovens talentos. E a gente começou a questionar, a entender por que fazia sentido a gente colocar o Mobile Dream dentro da nossa estratégia. E a gente chegou em 3 motivos principais. O primeiro o Mobile Dream ajuda a gente a trazer gente com alto fit desde o início da carreira. A gente traz pessoas ainda na universidade ou recém-graduadas com muito potencial e com muita conexão com a nossa cultura. O segundo porquê é que a gente consegue acelerar o desenvolvimento dessas pessoas dentro do nosso ecossistema. A gente consegue contribuir para que essas pessoas estejam formadas, estejam alinhadas com o que a gente precisa e elas contribuem diretamente para acelerar os nossos negócios. E terceiro, porque a gente acredita muito em criar pipeline. A gente tem negócios crescendo muito e a gente precisa formar pessoas que assumam essas posições. Mas para não ficar só no subjetivo, a gente foi olhar um pouco mais para número. E aí a gente olhou para o nosso histórico. Então, no ano anterior ao Mobile Dream, né, em 2018, a gente tinha contratado mais de 100 estagiários e mais de 700 analistas de nível júnior, que é o público que o Mobile Dream contempla, vocês já vão entender. A gente levou em média ali 30 dias para fechar essas posições, e a gente gastava 6 mil como CPH de estagiários e 8 mil como CPH de analistas. Então, a gente tinha claramente uma demanda muito grande de contratação com um custo muito alto. E aí a gente pegou esse histórico e comparou com o Mobile Dream, com o ano que a gente teve o Mobile Dream. E a gente viu que a gente reduziu no estágio em 25% o time to fill e no talent, que é um nível de analista, em 50%, e diminuiu drasticamente o custo por contratação. E mais do que só olhar números, a gente foi olhar para as pessoas, para as histórias. Essas são 4 pessoas que entraram em edições anteriores do Mobile Dream, e hoje elas estão liderando times, liderando negócios, liderando projetos super relevantes, entregando muito resultado. Então, depois dessa compreensão dos porquês e de olhar esses números, entender que sim, o Mobile Dream ele era muito eficiente, ele fazia muito sentido, a gente decide ressurgir com o Mobile Dream. Trazer de volta, depois de um ano pausado, o Mobile Dream. Mas agora com algumas mudanças e com uma repaginação. A primeira coisa que a gente fez, depois de entender os porquês, foi definir as premissas. Quais são as coisas básicas que o Mobile Dream deve garantir? E aí foram 4. Primeiro, esse é um programa para o Grupo Movile. Nós somos um ecossistema de empresas de tecnologia e esse programa ele é Faster Together, ele precisa representar o grupo como um todo. Segundo, nós vamos trazer todas as pessoas que forem boas, sem limitação de vaga. A gente acredita em formar times incríveis e para isso a gente precisa contratar pessoas incríveis sem necessariamente se limitar ao número de vagas. Terceiro, ele tem que refletir nosso EVP. O EVP é o Employee Value Proposition, como vocês sabem, e o Mobile Dream, a experiência do Mobile Dream precisa estar muito conectada com isso para que a pessoa tenha ali uma vivência da nossa realidade. E terceiro, e quarto, mas não menos importante, esse é um programa focado em diversidade. É um programa que vai ajudar o Grupo Movile a tornar seu ambiente mais diverso e mais plural, muito conectado com um movimento que a gente já vem fazendo há algum tempo para mudar o nosso cenário. E além de premissas, como aqui a gente gosta de sonhar, a gente definiu 3 grandes sonhos. O primeiro a gente precisa encontrar e formar nossas próximas lideranças. A gente precisa trazer pessoas que sejam conectadas com os nossos valores e consigam crescer, e que em alguns anos se tornem coordenadores, coordenadoras, gerentes e C-level dos nossos negócios. O segundo é criar o melhor programa do Brasil. A gente quer que seja um programa incrível, marcante, uma experiência fantástica para todo mundo envolvido. E terceiro, trazer e usar o programa para injetar diversidade dentro do grupo.
E depois de tudo isso, entendendo por que as premissas e os sonhos, nasce o Mobile Dream. Aqui é uma representação da identidade do Mobile Dream, dessa reformulação, e ela traz muito à tona essa nossa ideia de buscar algo diferente, fora do padrão, fugir do normal, né? Por isso que tem essas formatações. E a identidade é toda preenchida com itens que reforçam pontos que estão no nosso EVP, né? Então ali embaixo vocês podem ver pessoas, igualdade, tecnologia e desenvolvimento. Aqui tem a divisão, e aí nesse ano, algo muito importante. Nos anos anteriores a gente tinha rodado o Mobile Dream Internship, que é o estágio, ou o Mobile Dream Talent, separado. E esse ano a gente definiu colocar os dois no ar. Mobile Dream Internship, um programa para estagiários e estagiárias ainda na universidade, e Mobile Dream Talent, que é um programa para pessoas recém-graduadas. Não é um trainee. Nós não usamos o termo trainee porque a gente entende que esse termo está gourmetizado e que já traz algumas premissas. Então, por isso que a gente criou o nosso próprio nome e a gente apresenta como um programa para recém-graduados. E por que não é um trainee? Porque as pessoas não têm uma cadeira fechada no começo, nem todo mundo entra com o mesmo cargo, e não tem uma cadeira fechada no final. Basicamente é um programa para trazer pessoas já com experiência de mercado, que têm potencial de liderança. E aqui um pouco mais de detalhe de como a gente trabalhou toda a identidade, usando os termos, as pessoas, os ícones de tudo que a gente definiu na identidade. E aí entrando um pouco mais em como foi o processo, né? Então lembrando que esse é um programa muito focado em diversidade, e isso vai costurar todos os itens. Mas basicamente aqui eu quero falar de como foi a atração, como foi a seleção e como está sendo, porque está acontecendo esse ano, a aceleração dessas pessoas. E a atração, eu quero falar de 3 coisas principais. A primeira delas é representatividade. A gente garantiu, por ser um programa muito focado em diversidade, que a gente tivesse representatividade em toda a comunicação. Então a gente selecionou algumas pessoas que se tornariam as caras do processo. Pessoas brancas, negras, do interior, da capital, homens, mulheres, que trouxessem ali para a nossa comunicação, para a nossa atração, um pouco mais de humanização, um pouco mais de histórias reais, que ajudassem a criar representatividade. O segundo ponto é genuinidade. Todo o conteúdo foi criado pelas nossas pessoas. Todos os vídeos, todos os artigos, todos os materiais, tudo foi criado por quem está aqui. E tudo representa muito quem nós somos. Nada foi criado para fantasiar uma realidade. A gente garantiu que tudo que a gente mostrasse para fora fosse verdadeiro. E terceiro, uma rede de ampliação, que aí entra toda a estratégia de atração. A gente trabalhou no offline, ano passado, no online, em eventos e imprensa, para garantir que a mensagem do Mobile Dream chegasse em todo o público que a gente precisava, chegasse em quem a gente queria alcançar. E muito importante, chegasse em pessoas que estavam fora da nossa rede. Porque hoje a gente não tem as pessoas diversas nas nossas redes. Se a gente ficasse só ali comunicando nas nossas redes, não ia ser efetivo. Então a gente criou uma rede que ampliasse a nossa capacidade de comunicação. E aí, beleza, todas as pessoas foram atraídas, e aí vocês podem olhar nas redes sociais, tem alguns spoilers, algumas demonstrações de como isso aconteceu. Mas aí, depois disso, elas foram para a seleção. E aí também tem 3 pontos que eu quero falar sobre a seleção. O primeiro é, todo nosso recrutamento foi focado em diversidade. E aqui eu quero trazer 3 destaques. O recrutamento ele foi a todo momento 100% às cegas. A gente não sabia quem estava em cada etapa, se era a Maria, se era o João, se era o Cláudio, se era a Joana. As pessoas estavam ali e a gente estava focado em conhecer as histórias, conhecer as experiências, conhecer os desafios. Então a gente não tinha acesso a quem estava avançando. Todo o processo foi às cegas, com todas as informações pessoais ocultas. Então, em nenhum momento a gente sabia em qual universidade a pessoa estudava, em qual curso, de qual região, nada disso. A gente estava focado em trazer as pessoas que fossem muito boas. Em segundo, a gente garantiu treinamento para todas, recrutadores, recrutadoras e hiring managers, sobre vieses inconscientes, para garantir que nada, ou pelo menos para reduzir qualquer aplicação de viés durante a seleção, possibilitando que as pessoas diversas chegassem nas etapas de seleção. E terceiro, a gente fez um trabalho intencional para trazer diversidade. Gente, diversidade não é um resultado de um trabalho passivo. Então a gente monitorou etapa a etapa se a gente estava garantindo que a diversidade, que pessoas diversas avançassem. Então vamos supor que a gente tivesse 12% de pessoas pretas e pardas inscritas no começo. A gente monitorou para garantir que essas 12% de pessoas chegassem na etapa presencial. Não todas as pessoas, mas pelo menos a mesma representatividade. Isso quer dizer que a gente passou pessoas por serem diversas? Não, isso não quer dizer. Mas a gente fez comunicações direcionadas para as pessoas. O nosso time do Respect, que é o grupo de grupos minorizados aqui no Grupo Móvel, fez vídeos e comunicações direcionadas para esse público, para que a gente ativamente trouxesse a diversidade. E a partir do momento que a diversidade chegou, as pessoas diversas chegaram na etapa de seleção, foi natural, elas foram contratadas, e eu vou mostrar depois.
Segundo ponto, as etapas, né? Então, a gente teve algumas etapas no nosso programa. Todas essas que estão na tela foram 100% online, conduzidas pela Fabi, que era a nossa assistente virtual. Então a inscrição era super rápida, demorava só 3 minutos, e aí depois a Fabi já ia interagindo e passando o teste de fit, de lógica, e ali a quarta etapa, o de história de experiências, que é muito importante, que foi um vídeo onde as pessoas contavam quais eram os seus desafios, o que ela tinha passado para chegar ali onde ela estava, quais experiências que ela já tinha vivido ou não tinha vivido, o que tinha sido difícil ou não tinha sido difícil. E depois disso, aí sim a gente ia para as próximas etapas, indo para o Mobile Experience, que foi nossa etapa presencial. Então foi um dia inteiro, um sábado, das 9 da manhã até as 6 da tarde, com 200 candidatos do internship, e outro sábado com 200 candidatos do talent. E como o próprio nome diz, foi realmente uma experiência. E nesse mesmo dia, a gente já fez a entrevista com a RH. E aí depois da entrevista com a RH, a gente direcionou para as empresas do Grupo Móvel, e elas seguiram para a entrevista com o gestor ou gestora e a offer. E aqui, ponto importante, nosso programa foi um programa para o ecossistema. Então as pessoas tiveram acesso a 7 empresas e puderam receber offer de várias empresas. E aí ela escolheu onde ela queria trabalhar, muito porque a gente acredita demais no protagonismo de carreira, e protagonismo começa desde o momento que você escolhe onde você vai trabalhar. E aqui, só para dar um spoiler de como foi o Mobile Experience, que é a nossa etapa presencial, a gente garantiu que essa etapa ela fosse, né, assim como todo o processo, uma conexão, um momento de vivência da nossa cultura. Então a gente refletiu ali na etapa várias coisas que traziam a nossa cultura à tona. Desde as pessoas que foram aprovadas foram para uma sala que tiveram Shandong para comemorar. A gente deixou pessoas disponíveis para mentorar os grupos durante os cases. Então eles podiam em qualquer momento ir para uma sala que ia ter lá um especialista para tirar dúvidas. A gente fez um varal de reconhecimento para que eles se reconhecessem. E algo que me marcou muito foi essa foto que está aqui na parte de baixo. A gente fez efetivação das estagiárias no palco do Mobile Dream, reforçando muito a meritocracia e o quanto a gente acredita nas pessoas que estão aqui. E mais do que uma vivência com a nossa cultura, foi uma vivência com os nossos produtos. A gente levou para o dia da etapa uma experiência com cada uma das empresas do Grupo Móvel, possibilitando que elas conhecessem as nossas tecnologias, o que a gente vende, como que a gente realmente impacta a vida das pessoas. E um terceiro ponto em seleção é o suporte para candidatos. A gente, como eu disse no começo, fez um programa muito focado em diversidade. E a gente sabe que as pessoas partem de lugares diferentes. E a gente não queria que isso afetasse, ou a gente queria pelo menos reduzir o impacto disso na performance das pessoas no processo. Foi por isso que o nosso time gravou vários vídeos e criou um curso de preparação para candidatos e candidatas, que era liberado assim que a pessoa fizesse a sua inscrição. Então ela já ia ter acesso ao conteúdo sobre o grupo, sobre a nossa cultura, sobre como contar sua história, sobre autoconhecimento e dicas para processo. Isso aqui foi super relevante, a gente teve muitas pessoas falando o quanto que isso realmente impactou na performance e na experiência que elas tiveram ali no dia das nossas etapas. E aí chegamos, né? Então, depois que a gente atrai, seleciona na aceleração. O Mobile Dream não é um programa de seleção. O Mobile Dream é um programa de aceleração de pessoas. Então, depois que a gente contrata, é super importante que as pessoas sejam aceleradas. Isso começou, como eu disse, com a aceleração dos candidatos. A gente acredita muito em desenvolvimento. E a gente precisou mostrar isso desde o início do processo. Então, a gente dividiu aquele curso que eu citei em 4 frentes. O Meeting Us, que é onde a gente fala de grupo, cultura. O Meeting Yourself, que é onde a gente fala de autoconhecimento. O Meeting Others, que é como contar sua história e dicas para a dinâmica. E o Meeting Examples, que é onde a gente levou pessoas do Grupo Móvel para contarem, Dreamers das edições anteriores, para contarem suas histórias e seus feitos. Então, desde o momento da inscrição, a pessoa já estava se desenvolvendo e já estava sendo acelerada. Depois disso, a gente veio para o onboarding, que aconteceu durante uma semana em São Paulo, com um banho de loja todos os dias, falando sobre cultura, tecnologia, cada um dos nossos negócios e conectando todos os Dreamers do internship e do talent com líderes do Grupo Móvel, contribuindo para que eles chegassem, fossem bem recebidos e recebidas e tivessem todas as informações para começar. Então, a gente chega no programa de aceleração, que é o que está acontecendo agora, durante esse ano. Então, são vários treinamentos que acontecem para formar a base de soft e hard skills para que essas pessoas consigam crescer e assumir novos desafios. E mais do que os treinamentos, a gente tem várias coisas de suporte. Tem um EAD com mais de 40 mil cursos, a gente está pagando bolsa de inglês de 100% para todas as pessoas, né? Então, visto que esse é um programa focado em diversidade, a gente não exigiu inglês, mas para as pessoas crescerem aqui dentro, elas vão precisar. Então a gente está dando uma bolsa de idiomas, elas têm mentorias e tem várias outras coisas para que essa aceleração ela seja rápida e ela seja eficiente com o que a gente precisa. Tá, legal, fizeram aceleração, seleção, agora estão acelerando, mas quais os resultados? O que aconteceu? Quais são os números? E aqui tem alguns.
Então, para vocês terem uma ideia, na edição de 2018, a gente teve 2.500 pessoas inscritas. E na edição de 2019, a gente passou de 25 mil pessoas inscritas nas duas versões, no Mobile Dream Internship e no Mobile Dream Talent. E mais do que números, a gente conseguiu gerar uma experiência. E antes de entrar nela, eu queria só mostrar aqui para vocês, isso é um pouco de onde as pessoas vieram, né? Como as pessoas ficaram sabendo do Mobile Dream, essas 25 mil pessoas. E algo super legal é que 40% das inscrições vieram da nossa estratégia de jovens talentos, vieram dos eventos, das nossas redes sociais, da nossa estratégia de inbound, dos nossos embaixadores, o que mostra que sim, construir um relacionamento com o jovem traz um resultado para os programas que vocês estão criando. E aí, a gente falou muito de diversidade, né? E aí é legal mostrar números para dar essa clareza. E a gente conseguiu trazer diversidade de verdade. Diversidade no início do processo, né? Então, esse é um número de porcentagem de pessoas diversas inscritas. Então, a gente tinha 38% de mulheres em tech no pool inicial, 28% de pessoas negras e 16% de pessoas homo ou bissexuais, LGBTI+. Mas não adianta só ter diversidade no início do processo. A gente conseguiu ter diversidade no final do processo também. Então, entre as pessoas contratadas, a gente teve 48% de mulheres em tech, 40% de pessoas negras e 26% de pessoas LGBTI+. E além de essa diversidade que a gente sempre fala, né, de etnia, de gênero, de orientação, a gente teve um número enorme de estados representados, mais de 14 estados representados na seleção do Mobile Dream e mais de 30 universidades entre as pessoas contratadas. Então, a gente realmente conseguiu trazer diversidade. E agora sim, indo além de números, a gente conseguiu realmente impactar experiências. Aqui são alguns depoimentos das pessoas que participaram do processo. Nem todas passaram, mas todas tiveram uma experiência incrível. Pessoas falando que o programa foi muito humano, que elas têm muito orgulho do ecossistema, mesmo não fazendo parte, e pessoas falando que esse foi o melhor processo que elas participaram e que foi o primeiro processo onde elas tiveram coragem de dizer frases como "eu sou gay", de tão bem e tão em casa que essas pessoas se sentiram com todo o processo humanizado e realmente focado em diversidade. Tá, beleza, coisas legais, né? Trouxeram diversidade, mas o que foi essencial, né? Então, para fechar, quero trazer aqui 4 pontos que foram muito importantes para trazer diversidade no Mobile Dream. O primeiro é que a gente garantiu representatividade a todo momento. A gente não adianta a gente falar que a gente está fazendo um programa para pessoas diversas e falar só com pessoas dentro do padrão que a gente conhece ou que está instaurado dentro da organização, né? Então a gente mostrou sempre representatividade. Não para dizer, nossa, temos ali 50% de mulheres, 50% de pessoas negras. A gente sempre admitiu e mostrou que estamos trabalhando para a diversidade, mas a gente possibilitou que as pessoas se enxergassem no processo, enxergassem que tem pessoas negras que estão onde elas, em empresas de tecnologia, que tem mulheres que estão liderando times de tecnologia. Essa representatividade trouxe visão e acesso para essas pessoas. Segundo, os requisitos foram flexibilizados. A gente não exigiu inglês. A gente não cortou, não exigiu algumas universidades, como geralmente é feito. A gente nem olhou para a universidade, a gente nem olhou para o curso, a gente nem olhou para o ano de formação. A gente garantiu que os requisitos fossem realmente só os requisitos necessários para a pessoa performar bem. A universidade que ela estuda, pouco importa. O curso que ela estuda, pouco importa. A gente garantiu requisitos que fizessem sentido. Terceiro, a gente deu suporte para os candidatos e candidatas. A gente deu suporte para que elas tivessem um momento que elas conseguissem mostrar quem elas realmente são, que elas conseguissem expressar todo o potencial que elas têm. E terceiro, a intenção foi genuína. A gente fez um trabalho ativo para trazer diversidade. A gente não postou a vaga, falou que queria diversidade e ficou esperando que ela acontecesse. A gente genuinamente trabalhou para que essas pessoas chegassem na etapa de seleção e para que elas fossem contratadas no Mobile Dream. E aqui fica um agradecimento enorme para esse time. O Mobile Dream foi construído por muitas, muitas, muitas pessoas. Esse foi o time, o squad, que trabalhou na construção, no desenho. Mas na etapa presencial, por exemplo, do Mobile Experience, a gente tinha mais de 50 staffs trabalhando. Então é muita gente envolvida. Eu quero muito, muito agradecer a todas as pessoas e ao Grupo Mobile por me dar a oportunidade de, como Dreamer, porque eu entrei no Mobile Dream de 2017, liderar essa edição do Mobile Dream, trazer pessoas incríveis e muito diversas para o nosso ecossistema. Então é isso, pessoal. Eu estou super à disposição. Sigam a Mobile nas redes sociais, porque em breve teremos, inclusive, outra edição do Mobile Dream. E vocês podem acompanhar em tempo real toda a experiência que a gente está gerando. Obrigado.